O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você sabe que nós estamos lendo o Evangelho de Marcos neste ano. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto. E ele está muito mais focado nas ações de Jesus, nos exemplos de Jesus e falas curtas de Jesus. O Evangelho de Marcos só tem dois grandes discursos. Um é esse que nós começamos a ouvir, que são as parábolas. E o outro é o discurso que Jesus faz no Monte das Oliveiras, falando sobre o fim dos tempos. Pronto, só tem esses dois discursos no Evangelho inteiro de Marcos. Na Galileia, principalmente, Jesus só falava em parábolas. Diz o texto do Evangelho que quando ele abria a boca em parábolas. E veja, Marcos, as parábolas são como enigmas. Parábolas são como charadas, são como enigmas. Quem se interessa, presta atenção e tenta compreender, e quer compreender. Quem não se interessa, já está cochilando agora. Entendeu? E aí eu já emendo com o que o Papa falou. Se eu falo em parábolas, é porque o que eu vou dizer não vai ser dado facilmente. Você vai ter que prestar atenção nas conexões que eu vou fazer, não é? Nas ligações que eu estarei estabelecendo. E se você não prestar atenção e perder uma das conexões, você não compreende o que está sendo dito. E era por isso que muitas vezes nem os próprios apóstolos entendiam. E Jesus precisava explicar para eles depois. Isso é uma coisa muito linda. Que mesmo quando eu escuto a palavra e eu não capto alguma coisa, sempre haverá uma oportunidade para que eu a esclareça cada vez melhor. Você já ouviu essa parábola? Você já ouviu esse evangelho? Hoje você está ouvindo de novo. E eu lhe garanto que o que você vai ouvir hoje, você nunca ouviu na sua vida. Cada vez que a palavra de Deus é apresentada, cada vez que o evangelho é apresentado, ele soa como novo. Sim ou não? É como se a gente nunca tivesse ouvido aquilo. É lindo o evangelho, porque ele sempre é novo. Você já ouviu muitas vezes, e quanto mais a cabeça estiver branca e os cabelos estiverem indo embora, mais essas pessoas ouviram. Acho. Significa que estão há muitos anos aqui na terra, e que estão ouvindo há muito tempo essa palavra. A pergunta que eu lhe faço, meu irmão, você ainda se interessa por ela? Você ainda se interessa em ouvi-la? Em querer aprendê-la? Em querer
dela tirar os conteúdos, nesse sentido, as parábolas são como os sacramentos. A missa é sempre a mesma, mas cada missa é única, é irrepetível. Quem entrou aqui com interesse, quem entrou aqui com amor, quem entrou aqui com fé, quem entrou aqui com devoção, vai assistir, vai participar dessa missa como se fosse a primeira missa da sua vida. Vai participar dessa missa, inclusive, como se ela fosse a última missa. E pode ser, inclusive, da nossa vida. Tamanha é a conexão que existe entre nós e os mistérios da fé. Entre nós e os mistérios de Deus. Os sacramentos são como parábolas. Nós já ouvimos, nós já vimos. Mas cada vez que se explicam, cada vez que se renovam, cada vez que se presencia, é novo. A gente aprende alguma coisa. A gente experimenta como algo diferente. Jesus comparou o reino dos céus contando duas parábolas. A primeira parábola é a parábola da semente que cresce. E a outra parábola é a parábola do grão de mostarda. Vamos para a primeira parábola. A semente que cresce. Até hoje, a biologia, a zoologia, sabe que a vida continua sendo um mistério. Que o florescimento da vida é um mistério. Converse um dia com um botânico, com uma pessoa que entende de biologia, e veja a fascinação que esses homens, essas mulheres de ciência têm com a realidade da vida. Você acha que está tudo explicado? Ainda continua sendo o maior mistério sobre a face da terra. O mistério da vida. Posso abrir um parênteses? E aí, quando você vê essa campanha desenfreada para matar seres humanos, para destruir no ventre de suas mães uma criança, um ser indefeso, que não é culpado absolutamente de nada, que inclusive às vezes é tão vítima quanto a mulher é vítima. Fecho parênteses. Porque o mistério da vida é o mistério de Deus, Senhor que dá a vida. E aí Jesus diz: com que irei comparar o reino dos céus? O reino dos céus é como uma semente que o semeador, que o agricultor lança na terra. Naquela época era mais mistério ainda. Imagina se hoje é um mistério para a biologia, para a botânica, para a zoologia. Imagina naquela época o mistério que era, o que acontecia ali no campo. E ele vai embora e ele acredita, ele tem fé na semente que ele jogou. Quando ele sai, misteriosamente, existe um poder, um mistério na semente. Misteriosamente, a semente vai crescendo por conta própria. Ela vai dando o ar da graça, digamos assim. Ela vai se revelando. Sem que você possa explicar como é que algo tão profundo, tão misterioso, acontece todas as vezes no campo. Quando Jesus dizia isso, ele dizia para 12 apóstolos. E eles olhavam entre eles, eles diziam: ele está fazendo conosco o reino dos céus, é isso? Com 12 caras. Como é que 12, e veja, 4 eram pescadores, rudes inclusive, um publicano, cobrador de impostos, junto com um zelota, que era um revolucionário. Quer dizer, é o tipo da turma esquisita que tem tudo para não dar certo. Como é que daquelas sementes, hoje nós somos 1,5 bilhão, mais de 1 bilhão de cristãos sobre a face da terra? Vocês compreenderam isso? Que a nossa igreja começou com 12 pessoas e hoje nós somos
1 bilhão e mais alguma coisa, fora os que já morreram. Há um mistério. Há um mistério. A igreja em Alphaville passou por momentos, a igreja católica em Alphaville, que alguns me dizem, padre, nós pensávamos que a igreja católica ia acabar em Alphaville. Eu não sei, eu não estava aqui, me dizem isso. Me dizem isso. Eu tinha quase certeza que a igreja católica ia acabar em Alphaville. Seitas se espalhavam por todo canto. E a igreja católica em Alphaville, com meia dúzia de pessoas, perseverantes e firmes, que iam levando com firmeza a fé. Quando hoje eu entro e eu tenho que chegar 1 hora antes para participar da missa sentado, eu digo, eu não entendo os mistérios de Deus. Eu não entendo como é que Deus está fazendo o que Ele está fazendo. Como é que Deus é tão maravilhoso que é a mesma igreja. Não mudou nada. É a mesma igreja. De vez em quando o agricultor vai lá e ele dá a parada nas ervas daninhas. Sim ou não? Põe um adubo. Ele faz a parte dele. Mas no fundo, o crescimento, o reino de Deus é um mistério. O que Deus está fazendo, você não sabe, você não vê e você não compreende. Todas as vezes que você achar que com Deus você está no controle, você está no comando, significa que você não entendeu nada das coisas de Deus. Nunca você estará no controle, nunca você estará no comando. Nunca você compreenderá. O que é de Deus é mistério. O que é de Deus é incompreensível. Em alguns lugares de São Paulo, do estado de São Paulo, a igreja católica acabou. Eu não vou dizer o nome da cidade, mas eu poderia dizer, não de uma, de mais de uma cidade, onde a igreja católica acabou. O que existe em alguns lugares é um arremedo do catolicismo. Compreende? E aí você diz, mas como é possível? No interior, não é? Onde no interior se supõe as pessoas são mais religiosas, mais voltadas para as coisas do céu, tem uma tradição, não é, a preservar, as famílias são mais conservadoras, digamos assim. Isso é bobagem. É bobagem. Essa ligação que às vezes a gente faz, não é, com conservadorismo, com certo perfil político e a fé e a igreja, tudo besteira, tudo bobagem. No final é mistério, no final é Deus, é somente Deus agindo. E nós, eu e você, se formos bons instrumentos, Deus nos usa. Se você não quiser ser instrumento, não quiser ser a semente, não quiser ser o agricultor, não quiser ser a terra, não quiser ser a chuva, não quiser participar, o problema é seu. Deus vai fazer, o reino de Deus vai acontecer. Essa é a primeira parábola que, quando eu escuto, eu não sei vocês, mas todas as vezes eu me choco e digo, meu Deus, principalmente quando eu estou impaciente com alguma coisa. Que a gente é assim, a gente quer ver as coisas acontecerem, não é? E aí eu me lembro dessa parábola e digo, tudo é mistério de Deus. Nada está no meu poder, nada está no meu controle, nada está no meu domínio. Tudo está nas mãos, no poder e no controle de Deus. E é Ele que faz crescer. Amém. Segunda parábola. A parábola do grão de mostarda. Tudo que é de Deus começa pequeno e cresce misteriosamente. Nada que venha das mãos de Deus chega grande, majestoso e poderoso. Nada. Tudo que vem das mãos de Deus se consegue com muito sacrifício e sempre começa simples, humilde e pequeno. Mas os apóstolos, eles esperavam isso? Vocês não imaginam o choque que é para os apóstolos ouvirem dizer: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E aí eu tenho que ir para a primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, primeira leitura,
que diz que Jerusalém, Israel, o povo de Deus, é semelhante ao cedro do Líbano. Na cabeça dos apóstolos que são judeus, o reino de Deus tinha que aparecer grande, poderoso, majestoso, como o cedro que há no Líbano. O cedro é uma árvore estrondosa. É da madeira, no Antigo Testamento, a mais cara, a mais nobre. É a madeira dos palácios, dos tronos dos reis. É o símbolo da riqueza. Só que ninguém nunca se perguntou como é que essa árvore nasceu. Nenhuma árvore aparece esplendorosa, diz a Bíblia, não sei se, mas diz a Bíblia que havia naquela época cedros com 40 metros de altura. Exagero ou não, não estudei essa parte da botânica. Mas eu não acredito que você imagine que uma árvore esplendorosa, como o cedro do Líbano, começou os seus dias aparecendo com 40 metros de altura. Bom dia, sou o cedro do Líbano, 40 metros de altura. Foi assim que o cedro surgiu? Mas diz mais, o profeta Ezequiel diz assim: pois eu sou Deus, e eu pego um broto do topo da árvore do cedro que há no Líbano, tiro um broto, levo para uma montanha seca, enterro, planto e faço surgir daquele broto o cedro mais alto que vocês já viram. Esse sou eu, o Deus, que pego uma árvore seca e dou vida a ela. O que é de Deus começa simples. Mais ainda, quando cresce, se torna a maior das hortaliças. Interessante isso. Vou chamar a atenção para algo que talvez nunca você tenha ouvido e também eu nunca ouvi. Fruto da minha curiosidade. A árvore da mostarda não é uma árvore propriamente. A mostarda que Jesus está falando, a mostarda da Palestina é um arbusto que no máximo chega a 1,5 metro, 2 metros de altura. É da minha altura. Não é uma árvore frondosa como o majestoso cedro, mas ele tem uma característica, ele se espalha. É como se fosse um arbusto, sabe? Eu não sei como é que essas trepadeiras que vão. A erva, como é que chama? É erva, né? É uma erva. A era que vai isso, é isso que é a mostarda. Quando ela cria raiz, não tem quem tire ela ali. Assim é o reino dos céus. Você olha e você vê uma confusão. Quando você olha para a plantação de mostarda, parece um matagal que cresceu. Daqui a pouco ela flore, ela dá uma florescência amarela. É a típica hortaliça da mostarda da Palestina. E você olhando, você vê que os passarinhos arrumam um jeito de fazer ninho em todo lugar. Na cabeça, quando os apóstolos ouviram isso, primeira coisa, vai começar pequeno. Segundo, é bagunçado. A igreja é bagunçada, no sentido de que vai ter todo tipo de passarinho botando ovo e fazendo ninho. E você olhando assim, você não imagina que ali tem uma planta que está enraizada em tudo que é lugar. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino dos céus. Essa é a igreja. Joio e trigo, lembra da parábola? Crescem juntos. Você olha e você tenta arrancar e você tenta ajeitar, e toda vez que você tenta ajeitar do seu jeito o que é de Deus, você estraga. Todas as vezes que você tenta pôr da sua maneira, não vai. Convido você então agora a olhar para a sua vida, a olhar para a sua casa, a olhar para a sua presença na igreja. Você crê nessa força? Você tem fé na força que vem de Deus? Quantas vezes nós
desanimamos, porque nós não vemos o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Contudo, o Salmo 91 canta na missa de hoje: o justo crescerá como a palmeira, florirá igual o cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados. Você está plantado aqui, meu irmão. Você está plantado aqui, minha irmã. A sua vida só vai para frente com Deus. Coloque isso na sua cabeça. A sua vida só vai para frente debaixo do poder de Deus. A sua vida tem sido abençoada porque você está plantado aqui na casa do Senhor, que é a igreja. Reino de Deus, igreja de Deus. Aqui você está debaixo da soberania, dos cuidados de Deus. Aqui você foi plantado, aqui você cresce. Aqui você vai dar fruto. Tenha paciência, espere no Senhor. Você vai dizer: mas padre, está tão pequeno, é tão incipiente, está tão bagunçado tudo. Deixa o Senhor cuidar. Não queira fazer do seu jeito. Enquanto nós moramos nesse corpo, diz o apóstolo na segunda leitura, o apóstolo Paulo, enquanto nós moramos nesse corpo, nós somos peregrinos aqui nessa terra, longe daquilo que nós seremos. Sim, somos semente, somos frágeis. O Senhor ainda está trabalhando, Deus ainda está cultivando, Deus ainda está cuidando do nosso crescimento, da nossa fé. Vamos dando frutos, como a mostarda. E eu creio, olhando para a minha miséria, eu creio, eu tenho esperança. Eu sei que eu sou grão de mostarda, que a minha vocação é me espalhar, é me doar, é que a minha vida sirva para que outras pessoas façam ninho, morada na minha história. Que a caridade de Deus se utilize de mim, dos meus recursos, para trabalhar, abençoar a vida de tantas pessoas. Até que um dia deixemos essa morada aqui na terra, deixemos esta igreja peregrina, essa igreja que está ainda em caminho, para estarmos na morada eterna, que não é aqui. O reino definitivo não é aqui. A igreja definitiva é a do céu, é aquela que já chegou. Portanto, vamos aos poucos nos libertando, nos desapegando, dando frutos. É isso que Deus quer de nós. Até que terminemos a nossa jornada e estejamos no cemitério. Sim, a palavra cemitério significa o lugar da semente, o lugar onde as sementes são plantadas. Isso que é o cemitério. A minha vida é uma semente que Deus plantou aqui na terra. Depois meu corpo vai descansar aqui nessa própria terra, e eu serei recompensado com o prêmio eterno, se fui semente de Deus, se fui grão nas mãos de Deus, ou o castigo. Veja que isso é sério. Aquele que é pequeno hoje, que você diz: ah, isso aqui não... Você não sabe o que Deus está fazendo misteriosamente na vida dessa pessoa. Você não sabe o que Deus ainda tem de promessas na vida dessa pessoa. Os prêmios não são dados aqui nesta terra. O prêmio verdadeiro está reservado para outra vida. Esse é o grande ensinamento da Igreja Católica. Vem aí os teólogos da libertação, esses teólogos da politicagem, que querem que o reino de Deus seja aqui na terra, que querem dizer que aqui na terra é que vai haver verdadeira distribuição de renda, verdadeira solidariedade, verdadeira igualdade. Isso é tudo balela. Aqui nessa terra nós não temos morada definitiva.
Nós fazemos o bem, vivemos na solidariedade, procuramos dividir com nossos irmãos, mas sabendo que tudo é muito precário aqui na terra. Que joio e trigo crescem juntos. Que no terreno onde a mostarda é plantada, todo tipo de ave vem, todo tipo de planta também floresce. E o que importa é a sinceridade do seu coração com Jesus e com a igreja. Diga no seu coração: essa é minha casa, Senhor. É aqui que a minha vida está plantada, Senhor. E desse reino, desta igreja, eu caminho com a minha família. Caminhamos pressurosos, caminhamos animados, cheios de esperança do verdadeiro prêmio que só vem na vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio